Olá, pessoal! Este é o projeto integrador do Grupo 6, Polo de Osasco, segundo semestre de 2023. Professora orientadora, Eliane Felício. Integrantes do grupo: Beatriz, Caroline, Diego, Luci, Marcos Vinícius, Natália, Paula e Shirley. Este trabalho tem como escopo atender a proposta do tema norteador do projeto integrador, cujo objetivo é criar um plano de aula para solucionar um problema de uma dada comunidade escolar. Diante do exposto, o grupo fez algumas especulações em relação às possíveis comunidades e, baseando-se nos elementos coletados, bem como em função da escassez e privação de recursos enfrentados pelas escolas públicas, entendeu-se que a escolha para o desenvolvimento do projeto seria a instituição escolar pública que oferecesse educação infantil e ensino fundamental. Chegou-se a uma EMF da região de Osasco, na qual escolhemos uma turma de primeiro ano. Inicialmente, estruturou-se uma pesquisa em forma de questionário, contendo 15 perguntas de resposta aberta, que foi enviada via link do Google Forms para a professora da turma. As perguntas versavam sobre o cotidiano escolar, as características comuns dos alunos, familiaridade com o uso de tecnologias, percepções, além das principais dificuldades observadas referente ao desempenho dos 16 alunos com idades entre 6 e 7 anos. Após o retorno das respostas fornecidas pela docente, somados aos dados de observação direta de um dos membros do grupo que atua diretamente na comunidade escolar, concluiu-se que as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes eram formação de palavras, identificação dos números de 1 a 10 e adição simples. A partir deste ponto, e com base no conhecimento adquirido no campo da didática, entendeu-se que a utilização de contação de história, musicalização por meio de vídeos e gamificação digital atenderia inicialmente como proposta efetiva para fazer com que o aluno se sentisse personagem principal, atuando diretamente no seu processo de aprendizagem. Tendo em vista que a turma do primeiro ano tinha dificuldade com os numerais de 1 a 10, após uma análise para verificar o que melhor atenderia às necessidades dos alunos naquele momento e quais meios tecnológicos poderiam ser utilizados com os recursos presentes na comunidade escolar em questão, foi aplicado o plano de aula, que foi desenvolvido com o objetivo de estimular o reconhecimento dos números de 1 a 10 e habilidades de escritas por meio de recursos tecnológicos, e auxiliar no desenvolvimento das habilidades sociais e cognitivas, estimulando a percepção e audição, bem como a atenção e concentração. A implementação do plano de aula teve início com a apresentação das integrantes do grupo que ministrariam a aula. Para ambientar os alunos numa temática lúdica, foi reproduzido o vídeo História do Coelho Pedro, sobre um coelhinho que queria ir à escola. Para a apresentação do vídeo, utilizou-se notebooks e uma caixa de som, que foram posicionados em locais específicos, dividindo a sala em 2 grupos, para que todas as crianças pudessem acompanhar a apresentação. Ao final, os alunos pediram para que fosse feita a repetição do vídeo, para melhor entendimento do conteúdo. Na sequência, houve uma conversa sobre a compreensão da história. O próximo passo foi a reprodução do vídeo cantando os números, que visava estimular a memorização da sequência numérica. A interação com a turma sobre a contagem e o reconhecimento dos números vistos na música e iniciação da explicação do jogo online, que também estimularia os alunos no reconhecimento da sequência numérica, foram os passos seguintes. O jogo online consistia em fazer o coelho pular a corda o maior número de vezes possíveis, sem que a corda encostasse nele, fazendo assim com que ele caísse no chão e recomeçasse o jogo.
um aluno por vez se encaminhou ao notebook e realizou o jogo. E assim, sucessivamente, até todos terminarem. O objetivo do jogo era fazer a utilização da tecnologia e com ela auxiliar no desenvolvimento das habilidades de atenção e concentração, bem como reconhecimento e contagem dos números. Como forma de verificar a assimilação do conteúdo, foi entregue um ditado dos números para toda a turma, que contava com 16 estudantes presentes. O objetivo era verificar o quanto as atividades realizadas no plano de aula com a turma promoveram uma melhora na memorização dos números. Durante a atividade, um integrante do grupo cantou os números como se fosse um bingo. Os alunos foram procurando na cartela, circulando e cobrindo o pontilhado. Como todos os alunos presentes conseguiram realizar a atividade proposta com sucesso, constatamos que o aproveitamento do uso da tecnologia em sala de aula foi bastante positivo. Ao final, os alunos receberam como lembrança um kit de atividades de matemática com o mesmo conteúdo do tema da aula, além de uma borracha, um lápis e um pirulito. Após a implementação do protótipo, que visava diminuir a dificuldade de identificação dos números pelos alunos, pode-se perceber que a solução é uma estratégia muito eficaz ao atingir o foco da dificuldade. No entanto, percebeu-se também que tal solução precisa, como o próprio processo de aprendizagem em si, de uma sistematização de repetição da metodologia, para que, a longo prazo, seja possível ter uma percepção de resultados mais significativos. De qualquer modo, a implementação já conseguiu atingir um dos objetivos de atrair o interesse dos alunos e, dessa forma, motivá-los a querer aprender e a tornar-se agentes de seu próprio aprendizado. As integrantes do grupo perguntaram a opinião dos alunos sobre o plano de aula realizado e as respostas foram muito positivas, o que confirmou a impressão de que no decorrer da atividade os alunos tinham ficado extasiados. Em uma análise realizada pela professora após a implementação do plano de aula, percebeu-se que os alunos ficaram mais atentos durante as aulas, que já estavam contando e reconhecendo facilmente os números de 1 a 10. Fato que despertou o interesse da docente em adaptar o plano de aula também para outras disciplinas, como, por exemplo, português. O grupo sente-se imensamente satisfeito por ter alcançado o objetivo do tema norteador, tendo cumprido o propósito de proporcionar à turma do primeiro ano novas possibilidades de aprendizagem, entendendo que jogos online na sala de aula podem ser uma ótima ferramenta para engajar os alunos e tornar o processo de aprendizado mais dinâmico. Agradecemos pela atenção e pelo suporte de todos os participantes da EMEF, à direção, à professora, aos alunos do primeiro ano, aos integrantes do Grupo 6 do Projeto Integrador e familiares, à nossa professora orientadora e a Deus acima de tudo. Muito obrigada. Pessoal, estamos aqui, acabamos de aplicar a aula, foi maravilhoso. A Natália saiu super bem. Diga aí, Natália. Todo mundo, gente. Diga aí, Natália, a experiência que você teve. Foi muito bom. Eu adorei estar aqui e adorei a experiência. A escola foi ótima, muito receptiva, as crianças maravilhosas. A gente conseguiu fazer na medida do possível um bom projeto. Vai ficar pra gente, a gente sempre vai lembrar e aprendemos, que é o objetivo. Isso mesmo, gente, foi maravilhoso. Você não tem noção como é gratificante isso. Maravilhoso, as crianças são maravilhosas, a professora.